Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do Ateliê. E o programa de hoje é com Mauro Villarreal. Mauro, então fala pra gente como é que começou a tua carreira, né? A gente conversando antes, tu comentou, né, que desde criança tu te interessa por arte e tudo, mas só bem mais tarde que tu conseguiu desenvolver e viver disso, né? Eu comecei naquela fase toda criança começa, né, ali na faixa dos 7, 6 anos mais ou menos. E a diferença é que tem aquela fase em que o ser humano amadurece e procura outras coisas. Eu não amadureci e continuei desenhando. E aí, mas sim, profissionalmente, vivendo exclusivamente disso, foi ali por 2009 mais ou menos. Mas antes disso, como é que foi tua trajetória, assim? Cara, eu sempre tentei conciliar. No começo, trabalhando em empresas, em funções que tinham certa ligação com a arte, com desenho, fosse agência de propaganda, fosse gráfica, esse tipo de alguma coisa de jornal. Mas ali em 98 minha filha mais velha nasceu, aí em 99 eu pensei, caramba, eu tenho que arrumar alguma coisa que me proporcione mais estabilidade e tal. Acabei fazendo concurso para o estado e fui policial durante 11 anos, até que eu resolvi, não, vou largar isso e viver exclusivamente do que eu gosto, que era o desenho e tudo mais. E em que momento assim tu resolveu fazer tomar essa decisão e partir só para a arte, então? Foi quando a gente resolveu, quando eu e a esposa resolvemos ter a Maria Clara, e por mais que eu tentasse ser um pai presente com a Duda, aquela rotina de tu não ter noite, dia, sábado, domingo, acabava interferindo. E eu sentia essa necessidade de ser um pai mais presente e tudo mais. Foi aí que a gente teve essa ideia de, pô, vamos procurar algum nicho, alguma coisa que tu realmente gosta de fazer e que te proporcione não só ter uma carreira, uma qualidade de vida melhor, como ter um convívio familiar também mais próximo e de qualidade. E aí tu resolveu ir diretamente para a autorrealização, que é... Pois a minha concepção é aquela de todo mundo. Poxa, desenho, por exemplo, a arte em si, não dá dinheiro, não tem como conseguir sobreviver disso. Só que aí a minha esposa, não, poxa, desde que tu faça com qualidade conforme o mercado precisa, tem como. Se a gente parar para pensar, absolutamente tudo que a gente consome tem desenho envolvido. Desde a bala que a gente compra pro filho, alguém criou aquela embalagem, alguém criou aquela marca. A cadeira que a gente senta, alguém precisou desenhar ela, alguém precisou aprender como ler aquele desenho para poder passar do papel pro mundo real. E o que eu fiz foi isso, foi realmente buscar uma produção mais de acordo com o que o mercado precisava. Não bastava saber como desenhar, precisava saber desenhar como o mercado precisava. Eu posso ser o maior fã do mundo de desenhar triângulos, mas se o mercado hoje precisa de círculos, não vai adiantar nada eu ficar forçando o que eu quero. Agora, recentemente, por exemplo, uma revista aqui do Rio Grande do Sul me procurou, porque justamente eu trabalho em diversos estilos. Eu vou do realismo, a acrílica, aquarela, tô aí brincando alguma coisa de escultura já também. Por conta de que seria muito mais fácil para eles administrar um único ilustrador que faria ilustrações para toda a revista em diversos estilos e não ficaria aquela coisa marcada de que foi a mesma pessoa que produziu tudo, do que a mão de obra que daria para eles ter que trabalhar com 5 ou 6 profissionais ao mesmo tempo, tendo que manda briefing, cobra, confere, pede alteração e tudo. Era muito mais fácil trabalhar com um único profissional que conseguisse produzir em diversos estilos. Pois é, tu quebrou o senso comum, né, de não viver, quer dizer, é possível viver da arte, né? Tu quebrou esse senso comum. E outro senso comum que me parece também que tu quebra é nesse sentido assim, de que o artista trabalha sob inspiração, né, sob sua própria demanda e tu recebe encomendas. Bom, né? Em primeiro lugar eu tenho
um super motivador para produzir, que é as contas penduradas na porta da geladeira. Eu acho que quando eu chego ali, eu olho aquele monte de conta para pagar e pô, caramba, eu tenho que produzir ainda mais e realmente, como eu digo, não, eu adoro o que eu faço. Eu não tenho aquele problema de que, poxa, sábado e domingo eu não aceito trabalhar. Sábado que vem, por exemplo, eu tenho dois trabalhos agendados já. Eu trabalho em Porto Alegre à tarde, eu pinto ao vivo, e à noite em Três Coroas. E isso que agora eu tô conseguindo trabalhar mais pro Rio Grande do Sul. O pessoal aqui tá me conhecendo mais. Até ano passado eu era bastante conhecido no centro do país. Ou seja, todo o meu trabalho eu tinha que ir para Porto Alegre, pegar avião, viagem, hotel. E aí eu tava super fora de casa há bastante tempo. E agora, felizmente, tá rolando bastante trabalhos por aqui. Pois é, antes nós estávamos conversando, tu falou que tu brincou que São Paulo era Marte pra ti, né? Pois Como é que tu chegou a Marte? Pois é, até então, tipo, antes de eu resolver me profissionalizar e tudo mais, a minha geração, eu nasci nos anos 70, minha geração ali se criou nos 80 e anos 90, que era essa geração pré-internet. Pra gente, São Paulo era tão distante quanto outro planeta. A gente não conseguia fazer a nossa voz ser ouvida lá, não conseguia. Pra mim era impossível eu pegar um avião ou pegar um ônibus e botar minha pastinha debaixo do braço e ir lá apresentar de editor em editora, de agência em agência meu trabalho. A internet como ferramenta de divulgação de trabalho, ela é excepcional, porque eu tô aqui e de repente já aconteceu de eu estar terminar um desenho totalmente despretensioso, publicar ele e de repente um ator de um seriado americano tá compartilhando meu trabalho, tá elogiando o trabalho. Esses tempos eu fiz uma arte, uma brincadeira com o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um negócio assim, eu esqueci o nome do filme agora. E, porra, no outro dia a atriz lá na França tava curtindo, tava comentando. E isso é doido, é algo que a nossa geração, essa geração que surgiu para a internet não tinha conhecimento. E foi fundamental isso para mim conseguir gerar conhecimento suficiente no mercado para poder me manter com isso como profissional. Eu procuro, reiterando, procuro me posicionar como profissional. Eu não entro nessa onda de que eu tenho que esperar vir a inspiração, ou então que eu tenho que forçar o meu estilo. Poxa, o meu estilo é esse. Não, caramba, o meu estilo é de um cara que mora no subúrbio de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é lá na periferia do Brasil, e que tem o privilégio de viver fazendo o que gosta, e conseguir pagar as contas, e conseguir viver com qualidade de vida, fazendo aquilo que ama. Pois é, eu tava vendo aqui, né, vários trabalhos, né, da Batman, né, da Marvel. Isso aqui são presentes aí do pessoal que a gente acaba conhecendo, aí tem presente de amigos o Ivan Reis, que é o CEO da Comic Con Experience, tem pessoal que está desenhando Batman, pessoal que estava desenhando aí o Maiolo, que é lá de Minas, que está desenhando, tá pintando o Old Man Logan, aqui tem do Garcia Lopes, que é como eu diria, é o Stan Lee da DC Comics. Pois é, mas como é que tu chegou assim, a estabelecer esse contato com o pessoal da Marvel, da DC e também tu comentou, né, da Disney no Brasil? Eu acho que um dos fatores preponderantes foi o fato de eu ser mais velho do que a média do pessoal que entra nesse mercado. Eu acabava levando as coisas muito mais a sério, eu tinha filho para sustentar, eu tinha casa para manter. E aí quando eu busquei essa profissionalização, eu busquei com muita seriedade. E aí tu acaba se destacando e tal, o pessoal acaba te levando a sério também. E a partir dali os contatos acabaram pipocando e acabou fechando bastante trabalho em função disso, em função de apresentar o trabalho com seriedade. E tu estabelece assim mesmo, tu produzindo sob demanda, né? Tu consegue imprimir uma marca tua nos teus trabalhos? Eu acho que isso é fundamental, e é impossível não, sabe? O poeta produz então, de acordo... Deixa eu reformular a pergunta. Mauro, de que forma tu estabelece então a tua marca nos teus trabalhos? Eu acho que a nossa marca ela é colocada a partir do momento que o nosso trabalho artístico ele é resultado de uma série de vivências.
é impossível eu estar produzindo para... Pô, tô produzindo muito para clubes de futebol agora, para o mercado da música também. E aí tu acaba, poxa, quando rolou esse gol, caramba, o que eu tava fazendo? E isso te remete a sensações, a experiências que tu passou e que acaba interferindo na tua visão e na tua forma de expressar o trabalho. Eu acho que a principal característica é essa. Eu imprimo algumas coisas, às vezes é um easter eggzinho lá escondido no desenho que não faz sentido, seria só um adereço, uma peça de cenário para quem está olhando, mas para quem conhece a minha história, para quem me conhece, para quem é de casa, localiza lá essa brincadeirinha, essa piada interna e, poxa, isso aqui é parte de uma vivência minha. Mas mesmo sob demanda, então uma coisa mais objetiva, o teu trabalho está permeado da tua subjetividade, sim, então. Sempre. Das experiências que a gente tem. Eu acho que a gente é o resultado de tudo aquilo que a gente viveu e que a gente leu. E dessas experiências, quais são tuas influências, Mauro? O que tu tem, assim, que tu revisita ou que te marcou na tua trajetória e que está impregnado na tua arte? Cara, eu acho que tem duas coisas que por exemplo, 2017, que está sendo um ano incrível para mim, e todo o fim do ano eu procuro fazer um balanço do ano que está terminando, e quando termina o ano eu penso, pô, caramba, foi legal demais, não tem como o ano seguinte ser tão bom, e felizmente todo ano que recomeça e acaba se superando. Em 2017, por exemplo, agora daqui uns dias eu estou produzindo muito para futebol, o Grêmio daqui a 2 dias está indo a disputar novamente a final de um campeonato mundial, e casualmente hoje pela manhã até estava conversando com um amigo e lembrando, caramba, a primeira vez que o Grêmio foi disputar uma final de campeonato mundial foi em 83, poxa, eu estava na sala da casa de um vizinho assistindo o futebol com meu pai, em 83, Porto Alegre. Na segunda eu não pude acompanhar, porque eu estava trabalhando em 90 e alguma coisa, em 95 ou 96, não lembro agora. E agora na terceira, cara, pô, eu sou uma das atrações de um programa de televisão, naquele programa pré-jogo ali que eles estão fazendo o esquenta pro futebol. Cara, isso mostra um crescimento pessoal e profissional que eu tenho muito orgulho. Outro fato super legal que teve esse ano foi que eu produzi o pôster que está na parede ali autografado em homenagem aos 30 anos da Revolta dos Dandies, que o Humberto regravou agora em agosto. Uma releitura e visitando novamente o disco completo que ele havia gravado em 87. E, poxa, eu fiz o pôster e tal. E, cara, eu lembro no final dos anos 80, eu andando de metrô com um videocassete, com um Walkman, ouvindo a fita da Revolta, sabe, indo e voltando de Porto Alegre ali, e poxa, 30 anos depois eu tô fazendo um pôster que é uma homenagem, é uma releitura desse disco que eu acompanhava e que era uma pessoa que tu admirava pra caramba, e que agora, de repente, tu saber que ele conhece o teu trabalho, que tu tem esse feedback, é sensacional isso. Entre um rosto e um retrato, o real e o abstrato, entre a loucura. Mas isso é uma forma, e eu não estou sendo pejorativo, muito peculiar de uma espiritualidade que tu tem, que é o agradecimento, a gratidão ao que está acontecendo na tua trajetória. Eu acho que eu sou nostálgico. E também resultado do teu trabalho. Eu acho que eu sou super nostálgico, acho que isso não dá pra negar. Essa nostalgia acho que é um lance pessoal meu. Eu gosto de valorizar, principalmente isso, valorizar grandes feitos. Eu acho que isso é super bacana. Mauro, e fala pra gente, tu comentou antes que agora que tá sendo conhecido aqui no Rio Grande do Sul, né? E em que momento, assim, e como tá acontecendo esse reconhecimento aqui no Rio Grande do Sul, já que tu desbravou primeiro fora do que a tua terra natal? Pois é, mas eu acho que esse é um movimento muito comum em quem trabalha nessa área. A gente precisa começar, parece que a impressão que tem é que a gente tem que conquistar, tem que desbravar primeiro, tem que ir lá, tem que descobrir a América de novo para depois voltar e ter um pouco de reconhecimento dentro de casa, no nosso quintal.
Poxa, tá sendo super legal agora, eu tô gostando pra caramba de poder produzir e de repente tu tá num shopping e aí tu vê um trabalho teu numa vitrine e tuas filhas estão vendo e tuas filhas muitas vezes estão participando. Teve muita entrevista que a Maria Clara e a Duda participaram esse ano e é super legal, poxa, porque antes ela, até então, grandes eventos que ela tinha participado tinham sido com participações minhas em eventos que a MTV cobriu. E aí era legal, sabe, pra ela estar lá tirando foto do lado de logos tipo MTV, tipo Pixel Show, mas não tem aquele lance de que ela vai poder se identificar naquilo, sabe? Hoje é super doida, ela tá na escolinha e às vezes tem dias que eles param a aula, ela tá... Amanhã amanhã é o último dia da primeira série dela, mas tinha vezes que a escola parava para assistir, que iam reprisar ou que ela ia participar ao vivo comigo de alguma entrevista. E aí, cara, toda a escola mobilizada em função disso. E como eu disse, eu sou nostálgico, eu sou babão pelas filhas, daí acho que muito disso. Mauro, eu não sei se estou enganado, mas acho que tu não respondeu tuas influências ali. Ou pelo menos eu não escutei nomes especificamente, assim. Caramba, eu acho que assim, ó, em matéria de arte, eu curto muita gente, eu curto muito aqueles grandes pintores, mas tem contemporâneos, eu acho que é importante isso, não adianta muito a gente valorizar depois de morto. Tem caras como o Satu Rodrigues, que é um gênio, que é lá de São Paulo, com quem eu tive o prazer de dividir o palco, pintando ao vivo. Tem grandes quadrinistas aqui no Sul, como o Roger Antônio, como o próprio Ed Barrows no Pará. A gente tem Mike Deodato, são desenhistas espetaculares, sabe? Aqui do Sul tem o Benício, José Luiz Benício, que é um monstro, foi ele que produziu todas os grandes pôsteres, por exemplo, do cinema nos anos 60 e 70, e é um cara que ainda está vivo hoje. E é surreal, tipo, eu tava indo a Porto Alegre um dia desses e no meio do caminho tocou o telefone, eu parei, importante, estacionei e atendi o telefone e era o Benício me ligando, que estava num hotel em Porto Alegre, se eu não queria ir lá pra gente trocar uma ideia, ele havia trazido os livros dele pra mim e, sabe, pô, de repente tu tá ali com um grande ídolo na música, o próprio Humberto, Teddy Correia, que é um grande amigo, tem Rafael Malenotti, esse pessoal que fez aquela, e isso está muito ligado, música e o desenho e a pintura para mim sempre teve muito interligado, e de repente tu tá produzindo, tu tá dividindo o palco com eles, isso é sensacional, e tanto eu gosto disso que uma das coisas que eu mais faço é justamente a pintura ao vivo, porque eu gosto de registrar aquele momento, pô, tu poder estar aqui sozinho, produzindo, tranquilo, é legal, mas também de repente tu tá ali, tipo, pô, pintei eventos em São Paulo que foi 500 mil pessoas em 4 dias de apresentação, sabe? E isso é doido, é algo, é um mainstream que o pintor, que o desenhista não faz parte daquilo e de repente tu conseguir encaixar isso e ser orgânico dentro de um evento, eu acho sensacional. Mauro, esses dias eu li um artigo na Carta Capital, eu não vou lembrar agora o nome do crítico, né? E ele comentava assim de que tá tendo uma separação entre a arte, né, e artistas com basicamente o público de classe média, né? E por isso a arte está sendo tão contestada, né? Vide o caso Santander, o caso do Man lá também, e várias outras manifestações, não só de censura à arte, mas também na timeline ali do Facebook, eu vi alguns comentários e vídeos sobre, né, uma elitização da arte, né, e no sentido de que era, de certa forma, pessoas pedantes que se utilizavam da arte, né? Então, quer dizer, diante disso, dessa provocação, assim, tu quanto à arte, assim, eu vejo dessa forma, queria te ouvir sobre isso. Tu aproxima a arte, artista com um grande público? Sim, como eu havia dito, assim, ó,
Eu tenho até um pouco de receio com essa palavra artista, eu gosto muito mais de me definir como desenhista, como pintor, como ilustrador, justamente porque essa palavra, essa expressão artista ou artista plástico sempre denotou um certo ar de superioridade, de um lance meio snob, assim, que eu pessoalmente não gosto. Mas existe mesmo, entre os artistas existe essa separação, assim, eles se enxergam superiores ao público? Cara, eu vejo muito mais o pessoal no sentido justamente oposto a isso. Eu acho que eles sempre houve muito disso, houve muito tentativas de justificar o rei nu, sabe? Aquele troço de que eu não tenho toda essa habilidade técnica, então eu vou inventar que realmente essa mancha na parede foi a forma como eu resolvi expressar o nascimento do universo. E, cara, eu acho que se qualquer trabalho meu precisar mais do que 2 linhas para explicar ele, é porque ele não foi bem resolvido, a minha parte não foi bem feita. Eu vejo realmente que esse movimento está muito mais se aproximando das bases, está todo mundo, eu acompanho muito pessoas do grafite com quem eu já trabalhei, como Esbom Garoto, como Tito Ferrara, Choque Maravilha, que é um pessoal de São Paulo que tem uma arte muito voltada para a contestação e realmente está muito mais se aproximando da base da pirâmide, está sendo muito mais compreendido pela base da pirâmide do que consumido pela ponta. Mas tu consegue interagir com o público, quer dizer, de certa forma, tu tá levando a arte para o grande público. Sim, nossa, nesses próprios materiais para o mercado musical e para o futebol, então nem se fala, sabe? Ao trabalhar com futebol, tu tá trabalhando na casa dos dezenas de milhões de pessoas. Esse ano eu fiz trabalhos para o Corinthians, por exemplo, uma série de telas comemorativas aos 40 anos do título de 77, e ali é aquela coisa que tu faz já com a certeza de que tu tá falando com milhões, tu não tá falando com centenas, nem com dezenas, nem com milhares, é realmente milhões. E falando justamente na linguagem mais popular que tem no Brasil, que é o futebol. Pois é, e justamente isso, quando estava me preparando para a entrevista, eu achei pouco material visual, né, das artes plásticas sobre o futebol, e o futebol é tão entranhado na nossa cultura, assim, tão no nosso sangue, né? Eu considerei pouco pobre no sentido de reprodução. Ele é por alguns motivos bem básicos, assim. Que a imensa maioria que acompanha até então não teria condições de consumir também a arte voltada para o futebol. E do ponto de vista técnico, que é extremamente difícil tu produzir. Tu desenhar ou pintar um lance de futebol, uma torcida, é algo pavoroso para quem vai produzir, porque tu tá trabalhando com uma imagem, ela é subjetiva do ponto de vista da produção, mas que ela tem um referencial muito bem documentado. Se eu for produzir a tela do Marcelo Groy, até tá aqui um dos esboços. Se eu fizer qualquer detalhe fora de contexto, é muito fácil para qualquer um, em uma pesquisa de 2 minutos no Google, me corrigir. Sabe? Diferente que se eu for pintar uma cachoeira caindo de uma montanha, que é genérico. Ali não. Ali realmente tu tá reproduzindo uma cena exata. E como é que tu venceu esse desafio? Esse limite técnico, cara, eu adoro anatomia. Desde criança, o primeiro desenho assim que eu lembro de ter feito foi com 6 anos, que eu inventei de desenhar um leão. Enquanto a criançada tá tudo desenhando casinha, coqueirinho, solzinho sorridente, eu resolvi que ia desenhar um leão. Com 9 anos, eu pedi pro meu irmão sentar do meu lado na escadaria do prédio e disse: para aqui que eu quero te desenhar. Eu sempre fui muito apaixonado por anatomia. E futebol é isso, tu tá desenhando anatomia, movimento. Pois é exatamente essa palavra que me remeteu, vendo a tela do Corinthians e a do Marcelo Groy. Movimento.
né? E como é que tu conseguiu dar esse movimento pra tela? Cara, a minha pegada, ela justamente ela é mais impressionista, sabe? Eu morro de vergonha quando as pessoas vêm olhar de perto qualquer trabalho meu, porque de perto é uma bagunça. De perto ele é zoado, ele é cheio de mancha, mas são essas manchas que, ao se afastar, te proporcionam justamente essa ilusão de ótica. Eu acho que a captação do movimento está justamente nas imperfeições que se coloca. Eu não preciso desenhar cada torcedor que está na arquibancada. Eu basicamente desenho um fundo, depois eu sujo ele e aquilo passa a ilusão de pessoas em movimento. Eu acho que o grande lance foi esse mesmo. Ok. Obrigado, Mauro. O prazer foi meu. Espero que tenham gostado do estúdio aqui.